Amém. Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus, nós estamos diante do Senhor, mais um momento neste dia que o Senhor nos convoca para adorá-lo. Lembrem-se que isso é um privilégio da parte do Senhor para nossas almas e principalmente o privilégio de ouvi-lo através da exposição da sua santa palavra. E nós hoje vamos continuar novamente o texto de Gênesis 45. E nós vamos expor do verso 16 até o verso 27 do capítulo 46. Então nós vamos ler o verso de número 16 em diante. Nós vamos ler somente até o verso de número 20. Faremos a leitura dos outros versos no decorrer da exposição. Gênesis 45, verso 16 ao verso de número 20. Diz o seguinte: fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. Chegaram os irmãos de José, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então o Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão a fartura da terra. Ordenem que façam também isto: levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês, tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Bendito Deus, mais uma vez, Senhor, diante da nossa incapacidade, diante da dureza dos nossos corações, diante da nossa surdez, rogamos, Senhor, que Tua palavra não tenha somente sido lida, mas que ela seja compreendida, Senhor, através da iluminação do Teu Espírito, e também que nessa iluminação, Senhor, não venha somente a nos trazer entendimento, mas também a tratar, Senhor, os nossos pecados, a nos consolar, a nos dirigir para a Tua glória, Senhor. Que a Tua voz poderosa, transformadora, a única que atrai solução para nossas almas, seja ela ouvida, Senhor. Que Teu povo esteja atento, que os nossos corações estejam envolvidos neste momento. Fala-nos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, eu acho que é comum da nossa existência a gente se deparar com inúmeras situações, e eu acredito que quando a gente faz reflexões profundas a respeito da nossa vida, nós poderíamos refletir sobre inúmeras condições que nos acometem, mas o interessante, entre tantas coisas que nos acontecem, o interessante é que muitas vezes nós não refletimos e não imaginamos, por exemplo, quantos desejos, quantos sonhos de nossa parte não foram frustrados, e tantos outros que nós tanto sonhamos não serão concretizados. Claro, irmãos, nós já temos observado aqui na leitura de Gênesis que nós não temos o controle de tudo que está no nosso lado. Por isso que, por mais que tenhamos uma preocupação de planejar perfeitamente tudo que queremos conquistar, ainda assim devemos entender que não temos o controle de tudo. Nós até temos algum certo tipo de controle de algumas coisas que estão em nossas mãos, mas nós não contemplamos, nós não dominamos tudo aquilo que está ao nosso redor. E observem bem como isso prova ou está provado na nossa existência. Existem coisas que simplesmente acontecem e aparentemente não possuem explicações, mas o que estamos aprendendo em Gênesis
deve tirar qualquer ideia de confusão. Na verdade, irmãos, as narrativas bíblicas, elas propõem enfaticamente nos informar que até aquilo que nós pensamos que temos o domínio, Deus nos mostra que nós não dominamos nada. Por isso, muitas vezes, você vai planejar, você vai calcular, você vai anotar, você vai registrar, você vai pensar, você vai ser um planejador invejável, mas nada vai acontecer, muitas vezes, conforme você quer. E aí a pergunta: sofremos porque aquilo que tanto desejamos não conquistamos? Sofremos porque o que queríamos não deu certo? Sofremos porque o nosso plano era um e, na verdade, aconteceu totalmente diferente? Como o nosso coração lidar contra essas questões? Então, embora lute com todas as forças, você, com toda certeza, se não tem um coração alinhado nas Escrituras, um coração alinhado com o Senhor, você tem se frustrado, pois tudo que você intenta só vem dando errado. E a pergunta é: será que está dando errado mesmo? Será que não está dando certo mesmo? Você pode pensar: não deu certo porque eu calculei errado. Não deu certo porque eu não consegui perceber algumas coisas. Bom, devemos ter calma, porque existe uma razão para que as coisas não deem certo. Nós hoje vamos continuar o texto, e o contexto você se lembra muito bem. José se revelou e a história agora vai tomar um novo rumo. A partir de agora a história é outra. E o que vimos semana passada é que ele deixou claro aos irmãos que nós teremos, no caso eles, nós teremos 5 anos de fome. Ainda nós teremos 5 anos de fome intensa. E trazer Jacó ao Egito não era uma questão de opção, mas uma questão de preservação. Papai tem que vir para o Egito. Então José começa um processo interessantíssimo. Ele começa a orientar os seus irmãos que eles retornem para Canaã, eles voltem para casa, mas com um objetivo: voltem para resgatar ao pai e migrar novamente para o Egito, porque José deixou claro: eu vou prover a vida de vocês, eu vou cuidar de vocês. E nós observamos que as coisas estão bem alinhadas na cabeça de José. Mas, quando nós olhamos somente essa narrativa, devemos nos perguntar: será que eles conseguirão convencer o pai de que José está vivo, depois de tantos anos desaparecido e dado como morto? Será que eles vão conseguir convencer o pai que José agora não só está vivo, mas ele é governador do Egito? E será que eles irão convencer o pai a sair da terra prometida para ir residir no Egito? Por que, irmãos, é importante perguntar? Por que é importante questionar essa questão da narrativa? Imagine, irmãos, Isaque, o pai, Jacó. Ele foi proibido por Deus de descer ao Egito, porque ele estaria desobedecendo ao Senhor. Como é que Jacó agora vai descer ao Egito com a mente tranquila? Então, o que parece ser tão fácil, não será tão fácil, porque não só o Isaque, mas até Abraão foi castigado por descer ao Egito. Então isso coloca a cena em grande suspense. No entanto, a gente vai ver que às vezes que tudo parece dar errado, nada parece fazer sentido, mais uma vez ficará demonstrado que é a mão do Senhor tudo conduzindo. Porque a gente deve entender, irmãos, que não existe desordem para o divino. A desordem é nossa. O caos são os nossos olhos, mas não é assim diante do Senhor. Então vamos lá, o texto hoje é curto, mas também bastante pertinente para a nossa reflexão. Veja que no verso 16 a 20,
que nós lemos aqui, José havia ordenado aos irmãos que seguissem para Canaã em busca do pai. Nós estamos vendo aqui introdutoriamente que José, ele ordenou, no capítulo 45 anteriormente, que os irmãos deveriam seguir para a terra de Canaã e trazer o pai Jacó. Mas o texto que nós lemos, o texto ele deixou claro que essa notícia ela chegou também por todo o Egito. A notícia de que os irmãos de José estavam no Egito se espalhou. Faraó soube, que é o governante, o potente, o dono do Egito, ele soube, e diz o texto que ele ficou muito alegre com a notícia. E lógico, irmãos, porque uma coisa aqui está sendo apontada. Nós estamos falando de um faraó, nós estamos falando de um grande líder, mas nós devemos entender que quem salvou o Egito foi José. Se José não interpreta o sonho, o Egito teria sido açoitado por toda aquela fome e todos iriam padecer. E graças a José, que esteve lá não só para revelar o sonho, mas para administrar um momento de crise, graças a José, o Egito foi salvo. Então, quando o faraó ele descobre que os irmãos de José eles estão no Egito, ele muito fica alegre. Irmãos, diante de tudo que José vinha fazendo e favorecendo a terra distante da destruição, da miséria, Faraó, ele, de forma espontânea, reforça o convite para que a família de José para o Egito migre. Ele diz, não, vou também ordenar que eles venham para cá. E observe, irmãos, que há uma hospitalidade maravilhosa de sua parte. Porque a família patriarcal, como está descrito na narrativa, teria do Egito uma provisão excelente. O faraó está dizendo, vocês tragam sua família para cá, porque vocês terão as coisas maravilhosas. Moisés descreve como sendo o melhor da terra. Tudo aquilo que havia de melhor no Egito seria reservado para aquela família. E quando Moisés diz que é o melhor da terra, devemos imaginar as melhores casas, as melhores terras, as melhores comidas, os melhores solos, os melhores rios, em outras palavras, casa, comida e roupa lavada. Por isso, o faraó diz, não se preocupem com nada, não tragam nada, não é para trazer nada, porque aqui nada falta. Preparem os carros, disse ele, e tragam todos para o Egito. E aqui, irmãos, precisamos destacar uma coisa muito importante, porque, observem, o importante de uma análise geral, expor texto por texto, é porque você começa a ter a dimensão de algumas decisões e de alguns elementos dentro da narrativa. Vamos lembrar, Jacó havia se despedido dos filhos que seguiriam em busca de suprimento, pois a morte era uma realidade em andamento. Jacó, ele vem conduzindo os seus filhos à terra do Egito, para que os filhos tragam mantimento, para que eles não sofram a morte, uma realidade em andamento. Ou seja, a sombra da morte estava sobre o patriarca nesse período de fome, e caso os seus filhos retornassem sem comida, o fim era inevitável. Ainda devemos lembrar que lhe angustiava o filho menor que não poderia retornar, o Benjamim. Mas quando voltamos a lembrar mais ainda de algumas histórias, devemos recordar plenamente a promessa de Deus aos patriarcas. Eu não quero citar todos os patriarcas, mas eu quero citar o patriarca fundamental, de onde provém todos os outros patriarcas. Deus disse a Abrão, sai da tua terra, sai da sua parentela, farei de ti uma grande nação.
Nós muitas vezes não percebemos, nós muitas vezes não imaginamos, mas será que essa promessa implica somente em provisões eternas? Fazer de Israel, fazer de Abraão a princípio, fazer de Isaque, fazer de Jacó uma grande nação, não teria garantia de uma grande provisão? Entendam, irmãos, que aqui existe um princípio bíblico muito importante, porque enquanto Jacó está ali lamentando a possibilidade de perder um filho, enquanto ele enxerga a realidade de uma fome dura que está a castigar e poderá matar, Deus está provendo algo muito maior. Não é à toa que Paulo diz, quando escreve aos Filipenses: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. O apóstolo está convicto, Paulo, ao falar essas palavras, de que o que foi iniciado terá o seu final. Deus começou uma obra, Deus começou uma história, Deus começou um ponto em nossas vidas, Deus começou a tratar os nossos corações, começou a salvar o seu povo. Paulo está dizendo, ele vai terminar. Mas entenda, irmãos, que seu auxílio, ele não somente estará no início, ele não somente estará no fim, mas ele estará em todo o processo. Ou seja, o povo de Deus, ele não só conta com o chamado, ele não só conta com a consumação, mas ele conta com toda a provisão durante o caminho. Deus chama, provém, sustenta e vai consumar a sua vontade. Não teria sido essa razão de Paulo ter dito que a alegria deve permear o coração dos filipenses e que eles não deveriam andar ansiosos? Paulo dizendo, não andem ansiosos, porque o Deus que começou é o Deus que vai terminar e é o Deus que vai prover em toda essa história. Lógico que Paulo não está falando isso da boca para fora, porque isso ecoa Cristo instruindo os seus discípulos. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Veja que coisa interessante, que o Senhor logo no início, ao discursar aos seus discípulos, deixou claro, Deus provê a sua vida. Lógico que o Senhor aqui, Ele não está alimentando o espírito de preguiça. Ele não está dizendo, fique em casa, assistindo Netflix, com as pernas para cima, e não se preocupe, que eu vou mandar tudo para você. Não, até mesmo porque Paulo escreve à igreja de Tessalônica e diz assim, quem não quer trabalhar também não coma. Quem quer viver uma vida de preguiça não coma. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui não é alimentando o espírito de preguiçoso, porque a Escritura condena o preguiçoso, a Escritura condena a vagabundagem, a Escritura condena a gente viver em dependência de um Bolsa Família. A Escritura espera que a gente vá trabalhar, que a gente lute pelo trabalho. No entanto, o que o Senhor está dizendo é que muitas vezes as preocupações que nos tomam no decorrer desta vida, com as questões básicas desta existência, o Senhor está dizendo, não se preocupe porque eu vou prover, eu vou sustentar. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. E aí, irmãos, vejam, uma das coisas que mais nos atormenta é o futuro. O que vem? Como será? O que vai acontecer? Como isso pode acontecer? Será que vai acontecer tal coisa? Será que eu não vou ver mais tal coisa? Agora, irmãos, imagine essa sede do homem em tentar descobrir o futuro, esse tesão na humanidade em querer desvendar o futuro. Agora imagine, irmão, se todos aqui tivessem o atributo da onisciência. Imaginem aqui,
se Deus decidisse, eu vou dar ao meu povo, cada um pouco do meu atributo da onisciência. Imagine que você de repente conhecesse o futuro. Imagine que de repente você agora começasse a olhar a história de uma forma plena. Imagine que você agora pudesse visualizar tudo, até a estrada da sua vida, até seu último suspiro. Imagine que você pudesse enxergar cada dia, cada segundo da sua existência, até o último dia, o último segundo da sua vida. Quantos aqui, dependendo dos eventos, sofreriam e viveriam em lamento antecipadamente? Quantos aqui já não estariam preocupados? Porque o fato de saber não significa poder de mudar. Não existe efeito borboleta, quem já assistiu sabe o que estou dizendo. Não existe, o fato de enxergar não significa que você tem condições de mudar. Mas o que aconteceria? Você iria sofrer antecipadamente. Mas Deus, sabiamente, nos privou desse tormento ilógico para nos ensinar a confiar no seu sustento. Para nos ensinar que nós devemos confiar no Senhor, porque o Deus que começou a obra, Ele vai seguir com o seu plano e vai continuar conosco mesmo quando a vida estiver atormentando. Observem, Jacó estava numa situação inicialmente difícil, mas veja, Deus estava conduzindo tudo para sustentar o seu povo. Jacó não precisou ver o futuro. Jacó não precisou receber uma revelação e enxergar o que viria a acontecer. Mas ficou claro para Jacó: confie, porque o Deus da provisão está fazendo tudo acontecer. É Deus quem sustenta o seu povo, é Deus quem sustenta as nações, é Deus quem muda os corações dos governantes para assistir o seu povo. Foi Deus que mudou o coração de Faraó para o Faraó dizer: traga. Porque já pensou, irmãos, embora José fosse um grande governante, se Faraó tivesse dito: não vem para cá, não traga a sua família para cá, não traga, não quero os seus irmãos aqui, nem o seu pai. Mas veja como Deus governa todas as coisas e governa todos os homens, os mais poderosos, para cumprir o seu propósito. Ou seja, irmãos, o Deus que começou é o Deus que vai terminar e é o Deus que vai manter o seu governo durante todo o processo. Por isso Cristo diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E no fim ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o dia de amanhã estava chegando para Jacó. Os irmãos de José, eles se preparam para pegar a estrada. Veja o verso 21 ao verso número 24. 21 a 24. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhe deu as carretas, conforme a ordem de Faraó, também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais e pão e mantimento para a viagem do pai. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Observe que todos agora estão num só propósito. E José acompanha de perto, dando tudo aquilo que era necessário para a jornada. Ele diz umas carretas. O texto aqui traduzido por carretas é para dizer que eram os melhores carros da época. Eram os melhores, as carruagens melhores, ou seja, não era qualquer um carrinho que ia sair do Egito, não. Por isso que o hebraico traduziu carretas, mas vamos imaginar
aqui que de fato sejam essas carretas modernas, eram grandes carros da época. Vai mantimento, vai muito mantimento, ou seja, o mantimento que vai sustentar a viagem deles de ida e a viagem de volta. Lembre-se, do Egito para Canaã são aproximadamente 15 dias, de Canaã para o Egito mais 15 dias, ou seja, eles terão mais ou menos 30 dias de viagem. Agora imagine, 30 dias de viagem com um bando de homem, um bando de mulher, um bando de menino, um bando de jumento, um bando de vaca, um bando de bode, um bando de cabra. Imagine a quantidade de alimento que iria ser enviado pelo faraó para o sustento de toda a família. Mas veja o interessante, que José dá a Benjamim 300 moedas de prata, bastante dinheiro, e 5 roupas novas. Por que não deu só uma? Para Jacó é descrito 10 jumentos com o melhor que havia na terra, e mais 10 jumentas com mantimentos para prover e outras coisas. Vamos analisar, irmãos, cada parte com muita atenção. Prestem e observem o que temos a dizer. Vocês lembram que lá em 43:18, eles temeram que José pudesse roubar os jumentos, mas aqui receberam, no mínimo, 20 jumentos extras para a viagem. Benjamim recebeu um bom valor em dinheiro, 300 moedas, bastante dinheiro. Recebeu também 5 peças de roupa, enquanto os irmãos receberam uma peça. O que está por trás disso? Gênesis 37 registra que a roupa, como um símbolo importante da história de José, ela foi uma peça importante na história de José, porque foi essa roupa que humilhou e incitou a inveja dos irmãos. Foi essa mesma roupa usada para enganar o pai com a suposta morte de José, que foi rasgada por um suposto ataque de um animal. Quando os irmãos receberam roupas, observe que José estava demonstrando sua graça, o perdão, o símbolo de sua reconciliação. A roupa que foi motivo de briga, de confusão, de tentativa de assassinato, agora a roupa é usada como símbolo de graça, de perdão, de reconciliação. Os irmãos tiraram a roupa dele, agora ele está dando roupas aos irmãos. Mas ele não somente deu roupas aos irmãos, ele deu mais roupas ao irmão Benjamim. Então, irmãos, da mesma forma, antes fora vendido por míseras moedas, mas agora reveste o mais novo de honra. Ele havia sido vendido por míseras moedas, mas agora ele está honrando o irmão com muito dinheiro. E com isso, ele está ensinando aos irmãos a graça de um soberano que decide quem fica com a porção maior. José está dizendo para eles que, embora seja irmão, ali ele é posto como governador do Egito e ele decide quem fica com a porção maior. Entenda, irmãos, como governador, ele tem o direito de escolher e conceder status ao caçula, porque ele tem autoridade para isso. Mas não há nada a dizer, irmãos, pois eles aprenderam bem a lição. Quando eles rasgaram as vestes do irmão para tirá-lo de sua posição, José agora está dando roupas como sinônimo do seu perdão. E agora diante deles está exaltando o mais novo, diante de todos, para mostrar que é o soberano quem decide quem quer colocar, quem ele quer colocar, quem ele quer dar status. E eles aprenderam a lição. E se José estendeu o perdão, José diz: não criem confusão. Isto é, quando vocês chegarem diante de papai, não precisam ficar se acusando, porque eu perdoei vocês. Como sinal desse perdão, eu estou vestindo vocês, eu estou pagando
Eu estou dando uma quantia como sinal disso. Então não criem confusão, não briguem, não fiquem discutindo, acusando uns aos outros, porque vocês foram perdoados. Irmãos, é interessante porque nessa vida a gente pode olhar para as circunstâncias e pensar: não parece ser justo o que estamos a trilhar. Por que isso está acontecendo comigo? Por que aquele irmão foi exaltado? Os irmãos de José também pensaram assim, pensaram nisso, quando viram seu irmão ser exaltado. Mas a gente tem que entender uma coisa importante, irmãos: as coisas são do jeito que são, porque devem ser assim, porque estão postas para um fim, ou seja, há um propósito. Então elas são do jeito que são, parecem ser duras, confusas, mas elas são assim porque Deus quer e tem um propósito nisso. Deus tem posto as coisas como foram postas para um propósito eterno. Então, por isso que as Escrituras dizem que o povo do Senhor deve viver em descontentamento. Não, o povo do Senhor deve viver contente. O povo do Senhor deve viver alegre, porque embora as circunstâncias pareçam difíceis, embora as circunstâncias pareçam confusas, elas estão postas não por mim, mas por Deus, que deseja cumprir um propósito. Você é mais sábio do que Deus? Deus, por que está acontecendo isso comigo? Será que Deus não pensou que isso iria lhe proporcionar algum bem? Senhor, por que essa história está acontecendo comigo? Você é mais sábio do que Deus a dizer: Deus, isso não era para acontecer comigo. Quem é você para dizer a Deus o que Ele deve fazer? Você tem um plano melhor para a sua vida? Você pode dizer: não era para ser desse jeito. Quem disse a você que não era para ser desse jeito? Não era para acontecer isso. Quem disse a você? Quem determina o que vai ou não acontecer? O problema, irmãos, é que voltamos para o mesmo conflito de nossa existência. Nós queremos ser autônomos. Nós queremos ser gerentes, donos, governantes. Nós queremos ditar as ordens. Esse é o cerne do pecado no coração do homem. Olhe, coma, pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês deixarão de servir para ser Deus. É isso que habita no seu coração. É isso que habita no cerne da sua natureza, é que você quer ser Deus, é que você quer governar as coisas, é que você quer dominar as coisas. Por isso que você diz: eu não aceito que isso aconteça, eu não concordo com isso. Mas lembrem-se, irmãos, essa não é a sua história, mas a história da redenção. Não é sobre quem você é, mas é sobre quem Deus é. Não é sobre o que você faz, mas é sobre o que Deus faz. Não é sobre os seus planos, mas sobre a providência. Não é sobre a sua alegria, mas é sobre a eternidade. Lembre-se disso. Lembre-se disso. E por isso, contentes os irmãos seguiram viagem. Veja verso 25 ao 28. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-la ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. Irmãos, a cena final
não poderia ser diferente. Aqueles homens saíram e retornaram com Benjamim. Imagino aquele pobre homem, cansado, idoso, aliviado em observar e ver os filhos retornando e Benjamim entre eles. Mas uma notícia ele não esperava. E que forma mais seca de dar uma notícia desse nível. Eles nem prepararam o pai. Eles chegaram e disseram: papai, José está vivo e é governador do Egito. Moisés registra que o coração do velho ficou como que parado. Ele quase que tem uma parada cardíaca. Quase, por pouco. E o que Moisés está querendo dizer? Como assim? O que é que vocês estão dizendo? Que loucura é essa de vocês? vocês fumaram maconha no Egito, só pode. Vocês estão mentindo. Vocês estão mentirosos. Não tenho como acreditar numa conversa dessa. Mas aí, os filhos de Jacó trataram de explicar tudo. E o que foi provado? Lá vem as carretas, com todos os mantimentos, com tudo que tinha direito. José havia ordenado a caravana, e naquela discussão, mentira ou verdade, Jacó começa a contemplar a caravana que o seu filho havia mandado. O velho Jacó foi convencido de que seu filho está vivo. Jacó, então, está determinado a viajar e encontrar seu filho que supostamente havia morrido. Imagine, irmãos, que alegria no coração do patriarca, que alegria no coração daquele homem. Deus reverteu completamente as expectativas de Jacó de mais de 20 anos, quando ele dissera, observem, Gênesis 37, 35, chorando, descerei a meu filho até a sepultura, e de fato o chorou seu pai. Contrário, irmãos, às expectativas, Jacó e José seriam reunidos não na terra dos mortos, mas na terra dos vivos. Interessante, irmãos, tudo isso. Jacó, lembre, usou sua predileção para tornar José líder da casa. Irmãos, a gente tem um jeitinho particular de ensinar Deus a trabalhar. Nós gostamos disso. Nós almejamos dizer a Deus como nós queremos as coisas. Nós queremos do nosso jeito. Nós queremos no nosso momento. Nós queremos com as nossas ideias. Nós queremos segundo os nossos planejamentos. Mas você e eu, nós não podemos compreender as obras de Deus e os seus caminhos, muito menos ousar manipulá-lo para executar a sua vontade. Não temos como. O profeta Isaías disse: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que o pensamento de vocês. Irmãos, o que aprendemos aqui é que não é do nosso jeito, não é no tempo que a gente quer, não é conforme a nossa provisão, não é conforme o nosso entendimento, não é conforme, resumidamente, como queremos, é como Deus quer, é do jeito dele. José foi posto como líder dos seus irmãos sem nenhum sofrimento. Deus disse: não, ele vai ser líder, mas por outro caminho. O caminho que eu tracei, o plano que eu planejei. Diante disso, estamos esperando que alguma coisa aconteça em nossas vidas da nossa forma?
Você repara, irmãos, que você ora e você não diz assim, que seja feita a tua vontade, mas você diz o tempo todo, com a sua arrogância diante do Senhor, você diz que seja feita a minha vontade. Na verdade, quando você até às vezes diz assim, seja feita a tua vontade, não é de coração, porque o desejo que você quer mesmo é que as coisas se concretizem conforme você quer. E não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. E a Escritura diz, Ele faz como lhe apraz, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele faz da maneira dEle, porque a história é dEle. Mas, então vamos lá, se Ele faz do jeito dEle, da maneira dEle, isso não significa que estaremos livres de sofrimentos. Isso não significa que porque Deus está conduzindo da forma dEle, não significa que estamos isentos do sofrimento. E aí veja o capítulo 46, verso 1. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Veja, irmãos, até o momento tudo é muito lindo, mas uma coisa devemos lembrar. O plano de Deus é para que Jacó vá para o Egito. Como nós observamos, não parece ser nada positivo, porque Isaque, seu pai, escapando também de um período de fome, seguiu para o Egito, e Deus foi até ele e disse, não desça para o Egito. Deus foi lá e proibiu os planos de Isaque. A pergunta é, será que Jacó se lembrou disso? Será que ele não pensou, bom, eu estou indo para o Egito, não estarei desobedecendo a Deus? Moisés diz que ele segue destino e chega a Berseba, fronteira de Canaã, e lá ofereceu um sacrifício. Curiosamente, foi nesse lugar que Isaque ele foi visitado por Deus no capítulo 26, verso 4, e parece que Jacó não está muito seguro de que deve ir ao Egito, e espera que Deus lhe fale, assim como falou com seu pai. E ele cultua a Deus buscando uma resposta do Senhor. E é isso que acontece, veja o verso 2 ao verso número 4. Deus falou a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Irmãos, parece que o texto deixa claro que Jacó estava temeroso quanto à ida ao Egito. Mas isso não deveria tomar o coração do patriarca, pois quando ele deixar a terra prometida, Deus está cumprindo o que havia prometido, de transformá-lo numa grande nação. Eu vou transformar você numa grande nação. Só que Deus dá um complemento novo. Ele diz, isso vai acontecer em terra estranha. Você vai tornar-se uma nação, mas você vai tornar-se uma nação em outra terra, não na terra prometida. Os planos de Deus são bem estranhos, né? Na verdade, o Egito será o útero para gerar essa grande nação. Deus ainda diz uma coisa muito importante. O Egito era um lugar perigosíssimo. O Egito era um lugar de promiscuidade, de pecados, de deuses e etc. Era um lugar nada agradável e nada confortante para o povo de Deus. Contudo, o Senhor deixou claro, eu também vou com você para lá. Não se preocupe, os muros, a potência, os governos, os deuses, seja lá que for, nada vai limitar a minha presença com vocês. Eu vou estar com vocês. Mas ele também diz uma coisa, você voltará de lá. Você voltará de lá. Embora Deus tenha dito que José irá enterrar o pai,
Não é sobre seu corpo ser sepultado novamente na terra prometida, porque Jacó vai morrer lá. Ele não vai sair. Ele não vai retornar. Ele sai de lá para ser enterrado na terra prometida. E Deus não está falando do retorno dele num caixão para ser enterrado na terra prometida. Na verdade, Deus está falando da nação de Israel, que sairá da terra do Egito. Para endossar isso, o narrador segue com a lista dos descendentes de Jacó que entram na terra do Egito, que vai do verso de número 5 em diante. Veja, 5. Então Jacó saiu de Beceba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó. Observem, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Observem 4 gerações aqui que caminham em direção ao Egito. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Ou seja, todo mundo foi para a terra do Egito. Aí vem a lista. Quem estiver pensando em ser papai, mamãe, vai aí sugestões de nomes lindos para os filhos de vocês. Vamos lá? Anotem aí, tá bom? Para vocês batizarem. São esses os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben. Enoque, Palu, Hezron e Carme. Os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã, porque Deus matou. Os filhos de Pérez foram Esron e Ramu. Os filhos de Isacar, Tola, Puva, Jó e Sinron. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela teve com Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, os seus filhos e as suas filhas eram 33 pessoas. Agora ele vai para outra linhagem, os filhos de Gade. Zifion, Hag, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azé, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, a mulher que ele se casou no Egito. Os filhos de Benjamim. Benjamim foi o filho que deu mais filhos. Filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Aqui nomes lindos. São esses os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Agora vamos lá para o final. Os filhos de Dan, Ruzim, os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jezé e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Agora veja o verso 26 com atenção. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 76 pessoas. 66 pessoas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2. Agora, todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Veja, irmãos, essa nova humanidade é antevista na seção final desta passagem, que faz uma lista de todos os indivíduos que migraram da terra de Canaã para o Egito. Não ficou ninguém herdeiro de Jacó na terra de Canaã. Não ficou
nenhum. No entanto, essa lista, porque a genealogia geralmente ela não aparece no início de uma nova história, perceba que aqui ela está aparecendo na chegada de Jacó no Egito. Essa genealogia ela também tem um ponto de virada em todo o enredo. Por quê? Porque o que Moisés está dizendo? A história do povo de Deus na Palestina acabou, provisoriamente. Não vamos ter mais história do povo de Deus em Canaã. Não vai ter mais. Acabou. Agora é outra história. Vamos começar um novo enredo. Por quê? Porque o restante do livro ele vai focar justamente nos primeiros dias de Israel no Egito. A partir de agora nós vamos conhecer a história da família patriarcal dentro do Egito. E automaticamente estamos encerrando o núcleo patriarcal. Jacó será o último de toda essa história. Bom, irmãos, contudo, essa lista da família também destaca o primeiro desdobramento da promessa de Deus de tornar os filhos de Abraão em uma grande nação. Observe, quem teria pensado, anos antes, que Abraão e Sara, lá atrás, casal idoso, lembram? Casal idoso, com uma mulher estéril, daria origem ao surgimento de qualquer família, quanto mais a 70 pessoas. Além disso, na história que cobre todo o livro de Gênesis, não é acidental que haja 70, porque os 70 membros da família de Israel fazem eco às 70 nações que irão descender de Noé, conforme a profecia de Gênesis 10. Deus está cumprindo tudo nos seus mínimos detalhes. No meio dessas nações, Deus está preparando um novo povo que vai cumprir sua promessa. Por isso que Jacó está ouvindo de Deus: não tema, é minha vontade que você vá para o Egito. É porque lá eu vou começar a dar cumprimento à promessa de redenção. Essa é mais uma história marcante, irmãos, em toda essa trajetória. Que impressionante o início de tudo. Eu digo, irmãos, foi difícil expor Gênesis até o momento. É difícil. Mas eu estou ficando triste ao me despedir do livro de Gênesis. Porque foi tanta coisa, tanta história, tanto ensino. E veja, irmãos, o que mais me impressiona é como Deus usou cada pecado de cada patriarca para cumprir o seu propósito. Veja como Deus usou cada história para fazer cumprir o seu propósito, para que, a princípio, Jacó fosse morar no Egito. E Deus usou as más obras dos irmãos de José para salvar o seu povo da fome. Mas muito mais que isso, a promessa dele era que o povo de Deus seria uma grande nação. Embora tudo na história estivesse confuso, mas era a vontade do Senhor, e a vontade dele estava em plena execução. José teve que ir por sabedoria divina para o Egito, para salvar o povo do Senhor. E Deus usou cada pecado, mas também estendeu o seu perdão a cada um daqueles que muitas vezes promoveram tanta confusão, mas o importante de tudo era que o plano de Deus estava sendo estendido. Jacó ir para o Egito é a história da redenção. Bom, irmãos,
estávamos perdidos. Mas assim como Deus enviou José para o Egito, Deus enviou o seu filho para salvar o seu povo. Quem de você, ou quem aqui, orientou Deus nesse sentido? Por acaso foi o seu plano de socorro que foi tão bendito? Que plano estranho! Deus matar o seu próprio filho, não parece algo distorcido? Você teria uma sugestão melhor? Você teria uma orientação melhor? Você teria um outro plano? Mas Deus, Ele enviou o seu filho para salvar o seu povo. E ninguém teve uma sugestão tão eterna, tão maravilhosa. Pelo contrário, como essa não é a nossa história, estávamos como Adão, escondidos, despidos. Mas assim como José vestiu seus irmãos, estendendo perdão, Deus nos vestiu, nos livrando de eterna acusação. Agora, o que nos espera é que José convidou sua família para morar no Egito. Jesus convida o seu povo para retornar ao paraíso. Neste reino, o medo da fome, o pecado, a insegurança não mais existirão. Por isso, muitas vezes seus planos irão dar errado. Os seus projetos muitas vezes terão que falhar. Os seus sonhos terão que morrer. Os seus desejos terão que ser desfeitos para que você possa entrar no novo reino. Mas uma coisa é certa, não se preocupe, que no final vai dar tudo certo, porque não é sobre nós, é sobre Deus e sua história. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu favor sobre nós. Pelo privilégio que temos, Senhor, de ouvir Tuas verdades, para a glória do Teu nome, ó Deus. Que nossos corações e nossas mentes não esqueçam, Senhor, tamanha bondade. E obrigado também por tamanha graça, que provê para nós, não só nesta vida, mas provê a bondade celeste da eternidade. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos,